Shalom, amadas mulheres, que nessa manhã você possa ser abençoada pelo Senhor e alimentada mais uma vez pelo maná que o Senhor dispensa nesse dia para as nossas vidas. Hoje eu quero ministrar, assim como o cenário que está aqui às nossas costas, que fala sobre Jeremias 18, os vasos na mão do Senhor. Eu quero falar sobre mulheres que são vasos de honra para o Senhor. E para dar início a essa ministração, eu quero ler essa passagem com você. Está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6. A palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientado. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de uma obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com uma sua obra de barro? Amadas, essa passagem nós vemos o Senhor se dirigindo à igreja, falando com Israel. Vocês são um vaso nas mãos do oleiro, e não posso eu, assim como esse oleiro, esse homem que está trabalhando no vaso de barro, fazer com você? O Senhor estava dizendo que a essência do ser humano é o barro. Nós viemos do pó. O nosso corpo tem muitos elementos químicos semelhantes ao barro, porque a nossa essência é o barro, é o pó. Assim como lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele fez do pó e do barro. A nossa essência é. E é tão lindo quando nós vemos que tem uma passagem bíblica que diz, e sobre esses vasos eu deposito pedras preciosas, riquezas preciosas. Em vasos imperfeitos que foram moldados, quebrados, ralados, moídos, refeitos. Quando estão prontos e testados pelo fogo, o Senhor vem e deposita pedras preciosas. O que são essas pedras preciosas? Essas pedras preciosas nada mais são do que os dons, os talentos, a unção, a autoridade que Deus deposita sobre esses vasos. Só que é muito bonito nós enxergarmos um vaso, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, portando essas riquezas dentro de si, mas a gente não se dá conta que para chegar até ali houve um longo e doloroso processo. A nossa vida em Cristo, ela se dá através de processos. O Senhor, ele pega o barro, ele pega o barro, e esse barro não é qualquer barro. É o barro que não se compra em floricultura, que não se compra em mercado, é tirado lá do lamaçal, do charco de lodo, aquele lugar mal cheiroso. Ali é levado para dentro da olaria, tirados entulhos, as pedras, as impurezas desse barro. Ele passa por um processo de purificação para tirar o mau cheiro. E quando o barro ele está homogêneo e limpo de tudo isso, é que ele vai para a roda para começar o processo de ser moldado. Então nós passamos por todo esse processo em Deus. Nós somos arrancados do largo da lama. Nós tínhamos mau cheiro do pecado, cheirávamos a carne, a podridão, porque nós não tínhamos em nós nada de santidade. Nós fomos limpos pela palavra, fomos tirados toda impureza da nossa vida e nós continuamos num processo contínuo de aperfeiçoamento e santificação até o dia da vinda do Senhor. Agora esse vaso ele vai para as mãos do oleiro, ele começa a ser moldado de acordo com a vontade e o projeto do oleiro. Não é do jeito que o vaso quer. Assim como ele diz aqui, não poderei eu fazer com vós. Tem uma outra passagem que o Senhor diz, quem é vós para contender o barro, dizer para o oleiro o que ele deve fazer? Vocês não são nada além de barro, o oleiro sabe o que está fazendo. Por mais que você não entenda às vezes o processo, o Senhor não perdeu o controle.
você ainda está nas mãos dele. E a palavra aqui de Jeremias 18 vai dizer que quando Jeremias chega na olaria, o vaso ele estava imperfeito, ele se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro teve que refazer aquele vaso. Eu quero te dizer que mesmo que você quebre, não saia das mãos do oleiro. E se você se quebrar nas mãos dele, ainda há chance de você ser refeita. Porque o perigo é nós sairmos da mão daquele que pode nos refazer. Não saia da presença, não saia das mãos daquele que te cuida, que te guarda, que tem investido na tua vida, que tem dedicado tempo, ensino, unção, autoridade, ele tem derramado sobre a tua vida, porque tu és escolhida do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando termina todo esse processo, que a obra-prima do oleiro está pronta, então ele vai para o fogo, para testar, ver se o barro está plenamente curado, bem feito, para que não haja rachaduras. E às vezes nós, no momento da provação, do fogo da purificação, do fogo que vai testar se a obra-prima do Senhor está pronta, é ali que nós rachamos. Amadas, quando o vaso, o barro está seco e ele racha, o processo é mais doloroso, porque agora para ele voltar a ser matéria-prima, ele precisa ser moído, ralado e virar pó novamente, para ele voltar a ser o barro maleável novamente. Então eu quero te dizer, amada, deixa o oleiro te moldar, deixa ele colocar a mão por dentro desse vaso, tirar os excessos, as impurezas, aquilo que você tem guardado, carregado há anos. Deixa o oleiro te testar no fogo, porque ele sabe o que está fazendo. E no momento que você for provada e aprovada, então as riquezas do Senhor serão depositadas nesse vaso. E ele deixará de ser um vaso antigo de desonra, para se tornar um vaso de honra nas mãos do Senhor. Você é, mulher, um vaso precioso nas mãos do Senhor. Você é um vaso de honra do Senhor. Deixa Ele te moldar e concluir essa obra-prima, porque o resultado vai ser satisfatório na sua vida. Deus abençoe grandemente nessa manhã, que você seja plenamente cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus.